Bom dia, Janete. Estamos aqui iniciando mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho para conversar sobre direito sindical, o moderno direito do trabalho e a liberdade sindical, com a confreira Sônia Aparecida Mascaro. Que em seguida entra. Bom dia a todos que estão entrando. Mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Nesse momento em que volta a ser discutida, é bom te ter aqui também, Janete, nesse momento que volta a ser discutida a questão da liberdade sindical, a gente vai receber a confreira Sônia Mascaro Nascimento para debater a liberdade sindical. Aguardando. A Sônia, modelo. Sônia entrando, já vamos iniciar o nosso café da manhã, só aguardando a Sônia. Vamos lá. Bom dia, Sônia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? certinho, tudo tranquilo. Muitas Bom, então, novidades no mundo muitas jurídico. novidades, né? Bastante. Então, vamos Muita coisa iniciar. acontecendo, né? As coisas a gente achou que não ia acontecer, pelo menos começou a andar um pouquinho, né? Nessa Pois parte. é. E é bom Então, que o direito do trabalho está movimentado, né? está movimentado e valorizado, isso aí. Valorizado. Para quem achava que o direito do trabalho ia acabar, ele está justamente ao contrário, né? Justamente ao contrário. Então, nós estamos começando mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, hoje nesse gelado 16 de julho aqui em Porto Alegre, imagino que aí em São Paulo esteja frio também. Uhum. E vamos conversar com a nossa amiga confreira Sônia Aparecida Mascaro Nascimento, cadeira 25 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela USP, desembargadora federal do Trabalho em São Paulo e autora de livros e artigos, e destaco aqui Iniciação ao Direito do Trabalho. Hoje, o nosso título é o Moderno Direito do Trabalho e a Liberdade Sindical. Temos um mundo para falar disso, vamos tentar falar em uma hora só, né, Sônia? Sabe qual é o problema? Nós gostamos desses temas, assim, né? Nós gostamos desses temas, né? Esses temas nos atraem, nos apaixonam. Então, a gente parte aí, Sônia, de várias coisas. Tem a questão da portaria, que eu queria que tu falasse um pouquinho, mas modelo sindical e aquela questão também de, há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, a portaria número 1001, que criou o GAET, né? O Grupo de Altos Estudos do Trabalho, onde nós tivemos o objetivo de avaliar o mercado brasileiro sob a ótica da modernização das relações trabalhistas, e criou 4 grupos temáticos, né? O Economia do Trabalho, Direito do Trabalho e Segurança Jurídica, Trabalho e Previdência e Liberdade Sindical, principalmente de liberdade sindical. E as nossas discussões aí sobre liberdade sindical dizem respeito à negociação coletiva, à representatividade, registro, mas uma questão que a gente acaba debatendo sempre, que é a Convenção 87. Né? Então, Sônia, vamos começar por aí.
Quando nós começamos por tudo, né? Começamos por tudo, né? Bom, começando do primeiro tema que você colocou, que é só a portaria, que não tem nada a ver com o tema, é só para a gente esclarecer, porque ela saiu agora, anteontem, né? E nós tivemos algumas notícias meio equivocadas a respeito Aquela do dos conteúdo. 90 dias, né? É. Não só de prorrogação, teve a portaria da recontratação. Da né? recontratação. Recontratação, isso. Essa portaria da recontratação, ela saiu dia 14 agora, né? As pessoas estavam meio em dúvida de como que qual seria o seu real teor, né? Então, só para esclarecer, essa portaria eu achei que ela foi bastante benéfica, porque ela permite a recontratação de trabalhadores que foram dispensados na pandemia. Então, as empresas que já dispensaram empregados em decorrência da pandemia e que quiserem recontratar esse trabalhador, elas podem recontratar por um período menor do que aquele que a lei estabelece, que a CLT estabelece, ou seja, a qualquer momento. Né? Ela recontrata nas mesmas condições anteriores, não é para reduzir salário, não é para reduzir nada, né? E houve órgãos da imprensa que... Com os mesmos direitos. A imprensa falou que não, que a empresa poderia recontratar com salário menor. Não pode recontratar com salário menor. Tem que recontratar com o mesmo salário, com as mesmas condições do contrato anterior. Aí coloca a portaria, salvo negociação coletiva. Né? Então, por que até essa portaria tem uma relação com o nosso tema hoje, que é a parte do direito sindical? Até porque a portaria ela valoriza a negociação coletiva. A negociação coletiva. Claro, como tudo que foi feito até agora, a reforma de 2017, mesmo essa portaria valoriza. Por quê? Porque joga na mão da negociação coletiva a liberdade de se negociar de acordo com o setor, com o momento, enfim, para isso que servem as negociações coletivas, e daí a atuação dos nossos sindicatos, né, serem muito importantes, porque eles devem atuar nesse momento olhando para o que está acontecendo, né? Então, se modernizando também, né? Ou seja, acompanhando todo esse movimento. Ou seja, o sindicalismo brasileiro precisa ter uma atuação colaborativa, né? De cooperação e tudo mais. Então, quando se joga na negociação coletiva, o poder daí sim negociar outras condições, porque os sindicatos com as empresas é que vão definir, né, quais são as condições que seriam necessárias para aquela atividade, para aquela empresa naquele momento, né? Então, agora, o empregador unilateralmente não pode recontratar o empregado que ele já dispensou por salário menor. Não pode. Só com autorização do seu sindicato. É um desserviço da imprensa que publicou isto ontem, né, Sônia? Exatamente, porque, na verdade, eu não sei quais são as fontes que a imprensa usa, né? Então, eu falo que a imprensa que está divulgando errado, ela está confiando na fonte errada. Na fonte errada, exatamente. Né? Ou leu errado a portaria. Exatamente. Então, se ela teve a oportunidade, o jornalista, de ouvir várias fontes, e ela escolheu dentre elas ela escolheu errado, né? Então, é isso que é importante a gente esclarecer, porque as pessoas ficam pensando que o governo está atrapalhando e tirando direitos de trabalhadores, que não é verdade. Né? Quem pode negociar pelos trabalhadores e colaborando com o momento, inclusive até retirando direitos, se necessário for, em troca da garantia do emprego, é o próprio sindicato. Bem lembrado. Muito importante começar por isso aí, né? Então, eu lembrei disso, até te falei, falei, porque isso tem a ver com o sindicato, né? Então, quer dizer, os sindicatos já podem atuar nesse sentido, porque para a empresa e para o trabalhador, às vezes é muito melhor a recontratação. Né? Às vezes a empresa mandou embora lá no início da pandemia, em março, em abril, começou tudo ali, mandou embora,
e com medo dessa situação, e agora pode ser que a empresa agora, ou amanhã, agosto, setembro, não importa, a empresa entenda que pode recontratar, que ela já conseguiu se reorganizar, e querer recontratar aquele que ela mandou embora, porque já estava lá, entendeu? Já conhece a empresa, já conhece as rotinas. A empresa já conhece ele, né? Esse que estava lá não fica no mercado solto, né? Ele volta para onde ele saiu. Quer dizer, é positiva essa iniciativa da recontratação, né? Ou seja, está facilitando a contratação de trabalhadores, né? Nas mesmas condições. Agora, se é um setor problema, é um setor assim que tem muito problema nesse momento, nada impede que o sindicato fale, olha, então recontrate por um salário menor, que é melhor do que ele contratar outro por um salário menor. Às vezes é melhor aquele mesmo continuar. Então, nós temos que ter sensibilidade nesse momento, e eu acredito que o sindicalismo brasileiro está entendendo e está tendo essa sensibilidade, né, no sentido de negociar esse tipo de situação. Né? Eu não Os sindicatos sérios estão fazendo. Os sindicatos hoje têm que se preocupar com o emprego, não é com os direitos. Né? Depois vai se adaptando. E os sindicatos, melhor do que os sindicatos, não tem para fazer isso. Porque eles podem fazer um acordo coletivo com a empresa agora, permitindo um salário menor por um tempo maior. Entendeu? E depois voltar ao salário normal. Tudo isso é negociável. Olha, na verdade, a negociação ela tem que levar em conta a situação do momento, o fato social, né? Exatamente, exatamente. O fato social ela tem que levar em consideração, né? Principalmente o fato social e a dificuldade daquela empresa ou daquele setor. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, que não há não vi por parte aí do governo nada que viesse a prejudicar o trabalhador nesse tipo de atitude, como eu não estou vendo nada nesse sentido. Então, é bom a gente esclarecer a população, porque as pessoas precisam saber, né? É verdade. Que nessa regra da portaria que saiu agora, primeira regra, a empresa pode recontratar o empregado que ela mandou embora a qualquer momento, né, pelas mesmas condições anteriores, sem que se caracterize unicidade contratual. De contrato. Não existe essa regra, mas pelas mesmas condições, os mesmos salários diante. Salvo se o acordo coletivo, o sindicato, negociar com a empresa outras regras, né, que são justificáveis no momento, de um salário menor por um período, um prazo, sei lá, um ano, estou dando um exemplo, chutando, né? E depois se voltar ao salário normal anterior. Muito importante esse tipo de iniciativa. Né? Exatamente o que prevê a própria Constituição, né, Sônia? Exatamente. A possibilidade da salarial lá por negociação coletiva. Exatamente. Então, já está enchendo a sala aí, os amigos, o André, o confrade André, o Gustavo Jurgen, a Janete, várias pessoas de São Paulo aí. A sala já está, sala madrugada gelada, já está enchendo, Sônia. Nossa, essa questão da portaria liga também porque são vários pontos de partida, né? Mas eu acho que um ponto de partida é discutir sobre o nosso modelo sindical, né, Sônia? Então, aí o que eu queria falar, aproveitando que nós já entramos na portaria no aspecto sindical, né? Ou seja, sim, é mais uma atividade que os sindicatos têm para atuar, prestar seus serviços, né? Em benefício aos trabalhadores, tá? Olhando para o mercado de trabalho e para o emprego, que é o que nós precisamos. Outro dado que eu queria colocar para você, que eu recebi agora também, essa semana, é sobre o número de acordos que foram feitos até agora. Até a semana passada, foram feitos acordos de redução de salário e jornada e acordos de suspensão de contratos. Acordos individuais. Né? Esses acordos individuais, só para colocar essa novidade, esses acordos foram feitos 12.180.391 acordos. Isso significa
que são mais de 12 milhões de empregos preservados. Empregos preservados. Com a medida provisória 936, hoje lei 14.000, esqueci. 14.020, isso. Então, a lei 14.020 está beneficiando o emprego porque já segurou até agora mais de 12 milhões de empregos. Então, isso é um dado muito positivo dos acordos. Tudo por acordo individual, coletivo, mas o acordo, o entendimento entre as partes. O que é combinado não é caro, não é assim que a gente fala? Não tem essa... É um dado definitivo, né, Sônia? É um dado definitivo para quem criticava, para quem critica, 12 milhões de empregos. É um dado objetivo e definitivo, 12 milhões. Isso está lá no site do Ministério da Economia. Inclusive, tem lá tipo um reloginho, ele vai contando os acordos. Esse reloginho sobe minuto por minuto. Entendeu? Eu peguei esse dado do reloginho de 2 dias atrás, agora se eu abrir, é que eu não abri. Já é outro dado. Sim. Já subiu, agora já deve estar próximo de 13 milhões. Entendeu? Então, quer dizer, está sendo tão bom que a coisa está crescendo, né? Então, isso é um dado positivo. O que eu estou sentida, e vou colocar um parênteses aqui, porque eu estou sentida, é da medida provisória 927 não ser votada pelo Congresso. Uma pena isso, porque a medida 927 ela não tinha nada de ruim para o trabalhador ali, nada prejudicial. Muito pelo contrário, é uma medida que atende à pandemia, à calamidade, mas o presidente do Senado disse que não vai colocar em votação e que vai deixá-la caducar, porque ela caduca agora dia 19. Então, infelizmente, nós vamos perder aí mais alguns incentivos para a contratação de trabalhadores na pandemia por falta de iniciativa ou atitude do próprio Congresso. É lamentável, na minha opinião, isso que está acontecendo. Eu queria também colocar isso, porque eu estou desde ontem com isso. Fora a insegurança jurídica que isso causa, né, Sônia? Bom dia, Ione, entrando aqui. Nossa confreira Ione entrando, bom dia. Oi, Ione. Fora a insegurança que isso causa. E fora a insegurança que isso causa, porque até então as empresas elas aplicaram a medida provisória 927, agora ela caduca por falta de iniciativa do próprio Congresso, num momento desse, não trabalhar essa medida, não colocar em votação, seja para dar o que for, entendeu? Mas que votem, não é? Exatamente. Entendeu? Se não passar, não passou, não é? Não passar, não passou, tem que votar. Tem que votar. Agora, não colocar em votação por falta de consenso, não acho. Se não tem consenso, tem que pôr para votação. Aí vence a maioria, não é? Claro. Mas, enfim. A preocupação com a segurança jurídica não está em primeiro lugar, né? Não está em primeiro lugar, porque não há uma preocupação com a segurança jurídica. Se houvesse, votariam esse projeto, entendeu? Essa medida provisória, mas não há essa preocupação. Vai deixar todo mundo, de novo, numa situação onde as empresas usaram, né, a medida provisória até agora e daqui para frente não tem mais a medida provisória. Quer dizer, outra insegurança jurídica causada aí para nós todos, operadores do direito, não é verdade? Então, nós temos, assim, hoje que eu falo direito, está aí movimentando. Nós temos hoje essas questões todas. A portaria, né, que nós já conversamos, que é o que está sendo divulgado, não é verdade, ela não permite a redução de salário unilateralmente pela empresa e na recontratação de trabalhadores e salvo negociação coletiva, ou seja, valoriza os sindicatos brasileiros. Valoriza os sindicatos. Valoriza os sindicatos. E a não votação da medida 927, que também não, vai causar uma insegurança jurídica para todos nós, né? Então, acho que são esses os dois pontos, né, vamos falar assim, novos, de ontem para hoje. De ontem para hoje, né? Porque todos os dias nós temos. Né?
de hoje para Todos amanhã os dias com não alguma fazer nada. novidade, né, Sônia? Exatamente. Nós do direito do trabalho andamos na corda bamba. Todos os dias tem alguma novidade para a gente discutir. Isso, Mas é exatamente. novidade também a volta da discussão sobre a reforma sindical, né, Sônia? Então, agora as comissões de altos estudos da Secretaria Nacional do Trabalho, nós retomamos os trabalhos, né, como já foi até divulgado na mídia, Sim, na e mídia. a Comissão de Reforma Trabalhista, que, na verdade, nós não queremos tumultuar nada, a gente só quer dar segurança jurídica necessária para esse momento e o momento depois, porque esse negócio de aprova e não aprova a medida e não sei o que, isso vai causando insegurança jurídica e precisa ser solucionado, né? Então, esse é o objetivo. E a comissão de reforma sindical, eu não estou ligada a essa comissão, mas ela também teve uma reunião, eu não sei como é que vão conduzir, se vão levar em frente ou não a questão da reforma sindical, né? Eu acho assim, eu sou favorável à reforma sindical, inclusive a PEC para a mudança do artigo 8º da CLT. O que eu queria A PEC dizer? 196. Da Constituição, artigo 8º da Constituição Federal. Eu acho que ela tem que ser revisto, aquele artigo 8º. Porque o Brasil precisa sair do modelo corporativista sindical, né? Ou seja, nós temos o modelo corporativista, que é um modelo de unicidade sindical, né? De intervencionismo do Estado, na formação dos sindicatos, na criação dos sindicatos, né, que nós, no Brasil, o artigo 8º, apesar de proibir a intervenção, por um lado, manteve a unicidade sindical, por outro lado, não é? E com isso... Essa situação, desculpe te interromper, Sônia, ele fala em livre associação profissional sindical, mas não é questão de liberdade sindical, né? E eu acho que a PEC 196, ela ainda é restrita. Parece que uma questão fundamental para a liberdade sindical, e a gente discute isso nós mesmos, nós dois em eventos já discutimos, é o ingresso da Convenção 87, né, no nosso ordenamento jurídico. Porque eu acho que com mais de 70 anos chega a ser vergonhoso quando a gente debate com outros países que o Brasil até hoje não tenha ratificado a Convenção 87, né, Sônia? Ingressar como um tratado de direitos humanos, que aí muda toda a situação da legislação infraconstitucional. Eu não sei o que tu acha sobre isso. Então, exatamente. O Brasil é um dos pouquíssimos países que não ratificou a Convenção 87. Nós tivemos um modelo corporativista, né, ou seja, sem liberdade sindical, até o momento da Convenção 87 da OIT. Exato. Quando a Convenção 87 da OIT foi promulgada, né, ou seja, acabou o modelo corporativista em termos internacionais. Com o Freire Avolle entrando aí. Muitos países ratificaram, não é? Na época. Exatamente. E foram ratificando durante o tempo. O Brasil até hoje não ratificou, essa convenção é antiga. Né? Em 1948. 1948, olha aí. 48, quer dizer, ela é muito antiga. Né? E é um tratado de direitos humanos, né? Indiscutivelmente. 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 Eu digo sempre, eu não me canso de dizer, e aqui no momento público, Sônia, contigo, é que nós temos, tu muito mais do que eu, mas eu também, a origem do estudo do direito sindical e da paixão pela liberdade sindical nos livros do professor Amaury, né? Sim. O professor Amaury foi quem criou a doutrina do direito sindical, né? Tanto é que é um precursor. Livro que foi o precursor, ele que criou tudo, né? Toda a parte do... Tanto é que um dos únicos livros que tem é o dele mesmo, né? Que até hoje... O dele, o compêndio e o princípios do ministro Mozart Russomano. Sim, né? O Russomano, exato. Então, quer dizer, não tem muita referência doutrinária sobre o tema sindical, né? Nós só temos
o professor Amaury, o Russomano, nós temos esses, mas poucos, né? Poucos. Então, a nossa referência São doutrinária... nossos clássicos mais atuais do que nunca hoje. Mais atuais do que nunca. Que eu falo que se as editoras mantivessem esses livros no mercado, eles estariam vendendo muito, porque todo mundo procura esses livros, porque é o que nós temos até hoje, né? E é moderno, tudo que estamos vivendo está ali dentro, né? E hoje essa nós não discussão temos mais. Vira e mexe, volta essa discussão e não se sai do lugar, né? Eu acho que a questão sindical está muito mais adiantada a discussão em outros países, porque já superaram essa questão da Convenção 87. A Convenção 87 é algo intrínseco à liberdade sindical, não é? Aliás, a reforma trabalhista de 17 também perdeu a oportunidade para isso. Eu vou até dizer mais. A Convenção 87 do OIT é uma questão de democracia, entendeu? Exatamente. Inclusive, tem uma frase aqui que eu copiei do livro do professor Amaury, que ele fala exatamente isso. Ele fala: todo sistema sindical, para caracterizar-se como democrático, deve apoiar-se em dois princípios: o princípio da liberdade sindical e o princípio da autonomia coletiva dos particulares. Fecha aspas. Então, a liberdade sindical, que é preconizada na Convenção 87 do OIT, é um princípio democrático. Então, insistir na continuidade de um modelo corporativista é insistir num modelo não democrático e ditador. Exatamente. Com essa intervenção do Estado toda, né? Já melhorou muito, aliás, né, Gilberto? E como diz o professor Amaury, princípio, hein? É princípio. É princípio. Eu até copiei essa frase porque eu achei ela muito importante, né, para o momento que nós estamos vivendo. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: nós temos que levar... Sônia, quem tem formação do professor Amaury é favorável à liberdade sindical e à Convenção 87. Né? Claro, ele sempre pregou isso. Sempre, é verdade. você sabe disso. Você sabe que ele sempre defendeu a liberdade sindical. Sempre. Exatamente. Ele foi o grande defensor da liberdade sindical no Brasil. Mas exatamente. Ficou falando sozinho por muito tempo. Aqui, né? É verdade. Não no mundo, né? Aqui. Não no mundo, aqui. Aqui, né? Ficou falando sozinho, né? E morreu falando sozinho, porque ele defendia a liberdade sindical. Né? Exatamente. E nós aqui no Brasil temos uma resistência a essa modificação. Né? E eu não entendo bem o porquê dessa resistência, porque nós podemos muito bem fazer uma reforma sindical com a liberdade sindical, tirando a unicidade, colocando a pluralidade sindical, né? Com algumas regras. É possível se fazer um modelo. É possível, claro. Um modelo de pluralidade com regulamentação e parâmetros, né, para que as coisas não fiquem perdidas. Porque não há necessidade de ser uma liberdade e uma pluralidade sindical também livre, né, que se forma espontaneamente. Não há necessidade, é questão de opção. Né? Porque o grande questão de opção, exato. É questão de opção, né? De modelo. Mas pode até haver unidade, né? A expressão que o professor Amaury usava. Unidade. A unidade, né? Ele falava em unicidade, unidade e pluralidade. Exatamente. Né? Sendo que não há imposição do Estado. Isso. Sabemos que juntos somos mais fortes, mas não porque o Estado nos impõe. Exatamente. Né? Exatamente isso. Né? A unicidade é traço característico do modelo corporativista. A unicidade. Porque a unicidade é a unidade imposta por lei. Imposta por lei, imposta pelo Estado. No nosso caso, até pela Constituição Federal. Foi imposta pelo Estado, que é o nosso caso. Né? Agora, a unidade, não, a unidade ela é espontânea.
Então, nós podemos Exatamente. ter um modelo de unidade espontâneo combinado entre o sindicalismo brasileiro. E a pluralidade, que é um modelo por lei, implementado por lei, né? Pode ser implementado por lei ou espontâneo, mas com a possibilidade da criação de vários sindicatos dentro da mesmo setor, Na mesma empresa base territorial. ou Que nós base tivemos, territorial. e não durou, obviamente, na Constituição de 34, né? Exato. Claro, não houve, não se implantou, mas foi a única Constituição da história, quer dizer, anterior à Convenção 87, que teve previsão de liberdade sindical. Depois, aí, 37 para frente, sempre unicidade, né? Sempre Então, você vê que na contramão, né? Porque Na contramão. a Convenção 87 já desenhava um outro modelo, né? E aqui insistia em permanecer no mesmo, né? Eu acho O que nosso tá amigo hora. Alberto Levi, Sônia, mandando um abraço da Itália, o Alberto Levi. Olá, professor, tudo bem? Prazer Tudo em bem? estar aqui, né? Aliás, o A professor Vólia, a sabe Carol, bem isso. vários, Muito bom. vários amigos nos prestigiando aí, Que bom. principalmente te prestigiando. Muito bem, muito bem. Que ótimo, né? Esse é um tema é um tema delicado hoje, a reforma E sindical. apaixonante. Né? E apaixonante, porque nós precisamos ter um sindicalismo forte. Porque o grande argumento que as pessoas, o nosso sindicalismo enfraqueceu. Né? Mas ele enfraqueceu não foi por conta da reforma de 2017. A reforma de 2017 até fortaleceu Até as fortaleceu os negociações. sindicatos sérios, né? Os Sindicatos sindicatos sérios. dignos do nome. Exatamente. A questão é que nós temos um número de sindicatos muito grandes, né? Apesar do nosso modelo de unicidade, nós tínhamos que 17 mil, sei lá. 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos, e desses 17 mil sindicatos, a maioria deles sindicatos pelegos, né? Ou seja, sindicatos sem qualquer representatividade, vivendo única e exclusivamente de contribuição imposta. Que eu digo que o peleguismo moderno, o pós-moderno, não é o peleguismo antigo que seguiu o interesse do patrão, mas seguiu o interesse de meia dúzia de dirigentes que se perpetuam no poder, né? Infelizmente, muitos criavam sindicatos para viver da contribuição, os próprios dirigentes. Entendeu? Então, vamos montar um sindicato, Gilberto, nós dois aqui, vamos cobrar a contribuição, que é obrigatório, fazendo ou não fazendo nada, tem que pagar. E nós vamos viver disso, né? Sem fazer absolutamente nada. Quer dizer, esse modelo sindical não dá mais para continuar. Não dá mais. Não dá mais. E quando apesar de que a gente não implantou ainda, tomara que venha implantar a liberdade sindical, eu até tenho uma opinião de que a melhor coisa da reforma trabalhista de 2017 foi acabar com a contribuição compulsória. Não sei o que tu achas disso. Então, a melhor coisa a contribuição compulsória, ela é própria e típica do modelo corporativista. Exatamente. Então, o que nós estamos vivenciando no nosso modelo sindical é uma mudança gradativa. Né? Primeiro veio a Constituição de 88, proibiu a intervenção do Estado, não serviu para nada, mas pelo menos já plantou uma sementinha ali, né? É proibido a intervenção do Estado, viu, gente? Mas nós vamos intervir. Mas nós vamos intervir, continuamos intervindo. Então, colocou essa sementinha, que já foi um avanço, a Constituição de 88. Depois, na reforma de 2017, tirou a contribuição compulsória da CLT. Ou seja, estamos avançando aos poucos. Ninguém está fazendo nada abruptamente, né? Então, a contribuição compulsória precisava acabar, porque os sindicatos precisam saber se reinventar e viver de outras receitas, outras fontes, até porque nós tínhamos já, pela lei, temos, né, várias fontes de receita do sindicato. Né? Tirando a contribuição sindical compulsória, que acabou com a graça de bom Deus, como eu falo, né? Nós temos a contribuição assistencial, tem a negocial, ou seja, tem outras formas do sindicato buscar esta fonte de receita, mas desde que seja para os seus associados.
né? Porque não dá para cobrar de Exatamente, todos. os filiados. São associados, né? E tem que ser dessa forma. Aonde que o sindicato se fortalece? Ele se fortalece na prestação de serviços que ele pode ofertar. Claro. E eu até vou me permitir citar duas prestações de serviço que os sindicatos poderiam estar fazendo já, e alguns deles já fazem, já normalmente. Um que eles podem ser um grande escritório de advocacia, né? Eles podem entrar com ações, ação civil pública, que, aliás, eles já têm feito isso, Já tem ações feito bastante. coletivas, tem várias ações, a CPs, Ação Civil Pública, e ação coletiva do sindicato, movendo, inclusive, com pedidos liminares de questões de pandemia. Então, com dano moral coletivo e uma série de outros pedidos. Inclusive, entrando com pedidos para exigir das empresas que implementem as medidas de proteção ao Covid, né? Então, exigindo isso em ação coletiva, em ação civil pública. Então, os sindicatos estão fazendo isso também, não é só o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está fazendo, o sindicato também. Então, quer dizer, existe aí uma atuação importante dos sindicatos nessas questões, nessas ações, né? E também nas normas coletivas. Eles podem ter os seus escritórios de advocacia, em dissídios individuais ou mesmo em ações coletivas, né? Então, esse é um nicho muito bom para os sindicatos estarem atuando, a meu ver. Outra medida que eu vejo que os sindicatos já poderiam ter implementado de uma forma diferente do que fizeram no passado são as comissões de conciliação prévia. E ela já está na CLT, regulada a comissão de conciliação prévia. Eles tentaram implementar no passado, mas não houve condições de continuidade. Por quê? Pela forma com que foi implementado, né? Então, eles podem também ajudar nesse sentido, implementando essas comissões de conciliação prévia, mesmo que cobrado, porque é uma prestação de serviço, desde que sejam taxas baixíssimas, porque eles ganham na quantidade, não é na unidade, não é? E de modo sério. Então, quer dizer, existem alternativas, né, para novos papéis do sindicato, né, Sônia? Novos papéis do sindicato. Aqui nosso confrade Vitor Salino. Um abraço para o Vitor Salino, entrando Salino, aí também. Tudo bem? Olá, Sônia, Salino, tudo bom? Oi. A questão da contribuição compulsória, do fim da contribuição compulsória, que ficou bem claro pela Lei 13.467, depois tentaram dar uma interpretação equivocada, até veio uma MP que acabou, acho que é 848, que acabou caducando, pela questão de que, para que seja feito o desconto, deve haver autorização prévia e expressa individual, né? Individual. Tentaram acabar com isso, com uma interpretação equivocada do 545, 578, 579, que são, inclusive, o 611B, lá no que é proibido negociar, né? Quando ele diz, naquela parte, no inciso 26, que, inclusive, o direito de não sofrer sem sua prévia expressa autorização, qualquer cobrança ou desconto, tentaram interpretar equivocadamente, mas é bem claro isso, né, Sônia? Ô, Gilberto, deixa eu te colocar uma coisa, nesse aspecto aí. A CLT, a reforma de 2017, ela fala em autorização prévia e expressa para o desconto, tá certo? Para o desconto. Isso aí. Então, muitos estão ainda, eu acho que a maioria, usando o chamado direito de oposição, né? Conceitualmente, direito de oposição é diferente de autorização prévia e expressa. Claro. Tá? É diferente, mas não usam o prévio expresso, a autorização prévia expressa, usam direito de oposição. E a diferença é importantíssima, porque o silêncio do trabalhador, ou seja, o trabalhador não inverte. No direito de oposição, o silêncio do trabalhador autoriza o desconto. Na autorização prévia e expressa,
prévia expressa, o silêncio do trabalhador não autoriza o desconto. Não autoriza. É isso, Olha a exatamente diferença, isso. não é? Então, o direito de oposição, o silêncio do trabalhador autoriza o desconto. Na autorização prévia expressa, o silêncio do trabalhador não autoriza o desconto, mas ainda continuam usando o direito de oposição, como se o direito de oposição não tivesse acabado, continuasse até não hoje. existe mais. Não. A reforma de 2017 acabou com a oposição, o direito de oposição, e criou no lugar dela autorização prévia e expressa. Isso não é interpretação equivocada, isso é interpretação interesseira. Né? Olha, sabe qual é o problema? Chega os sindicatos, tá bom, a reforma da CLT acabou com a contribuição sindical compulsória, acabou com o direito de oposição, né? Acabou com essa parte toda. Quer dizer, agora nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos trabalhar, né, gente? Reinventar, não é? Vamos trabalhar. Então, o que acontece? Isso é que pega mal para o sindicalismo brasileiro. Entendeu? Eles acabam querendo manter o que tinha antes da reforma de 2017 de outra forma. Então, começam a fazer cláusulas em acordos e convenções coletivas contrária ao que está na reforma de 2017. Imagina uma cláusula que eu li outro dia, presta atenção. Oi, Sônia? Congelou. A Sônia caiu, já em seguida volta. Tivemos um problema com a internet, o que não é raro, né, acontecer. Mas a Sônia já está reconectando. Confrade Sandro, bom dia. Sônia voltando aqui. Já vai entrar. Está conectando. Caiu. Coisas da internet, pronto. Sônia, quando tu ia ler uma cláusula. Voltei. Então, você acabou não ouvindo a cláusula, né? Não ouvi. Tá. Então, a cláusula que eu ouvi outro dia, no outro dia que eu falo foi final do ano passado. Obrigam-se as empresas a promoverem o desconto estabelecido na Assembleia Geral dos Trabalhadores, primeiro na Assembleia Geral dos Trabalhadores, no percentual, presta atenção no percentual, 12% sobre os salários. Imagina! 12% sobre o salário de todos os seus empregados, associados ou não. Pode uma coisa dessa, menino? Gilberto, tem que rir, né? Na maior cara de pau, sim, né? Na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Entendeu? E o pior, Gilberto, é que algumas vezes, eu não estou assim generalizando, né? Mas algumas vezes acontece que há concordância das duas partes, dos dois sindicatos. Entendeu? Tanto de trabalhador quanto patronal. E aí claro, porque tem o pelego patronal, né? O pelego pós-moderno patronal. Tem o pelego patronal também, é isso. Então, o nosso problema, por que eu quero colocar esse tipo de situação de cláusula? Porque o nosso problema no sindicalismo hoje é que, às vezes, os maus fazem a fama dos bons. Esse que é o problema. Verdade. Entendeu? Agora, os sindicatos reclamam com razão a queda na sua receita, claro, acabando a contribuição compulsória, a receita cai. Eu tenho até um dado aqui, ó, dado estatístico, vou pegando os dados aqui, que fala exatamente isso. Por exemplo, quer ver? A força sindical, vamos colocar aqui, em 2017, ela recebia de contribuição sindical compulsória
51 milhões. Né? E em 2019, foi para 948 mil. Foi uma queda muito grande. Isso Reclamam é da verdade. queda. Quando os sindicatos reclamam que houve uma perda de receita muito grande para eles, isso aconteceu, isso é efetivo mesmo. Entendeu? Eles tiveram uma perda muito grande. A UGT, por exemplo, de 46 milhões em 2017, passou a receber 1 milhão em 2019. Então, eu estou com um gráfico aqui que eu peguei lá no Ministério da Economia. Então, e outro, tem todas elas aqui, mas é só para a gente exemplificar, né? Que, claro que houve uma perda na receita dos sindicatos, e o que eles reclamam é que a perda foi muito brusca, foi do dia para a noite. Então, em questão de 2 anos, a receita deles acabou. E, com isso, não deu tempo para que eles se reorganizassem de outra forma. Então, é isso que eles tentam colocar, né? Eu não acredito o doente que eles... terminal não se cura sem remédio amargo, eu disse, né? Então, aí vem essa questão, porque uns falam, olha, não, nós temos que ter um tempo para nós nos reorganizar, não dá para tirar assim, de repente, todo esse dinheiro, né? Sendo que nós, sindicalistas, sempre contamos com essa receita e não com outras. E eu falo como você falou, ou seja, tem que ter um remédio amargo para haver uma mudança. Né? Muitas vezes não se muda a não ser dessa forma, né? Então, o problema todo hoje está em torno desta questão da contribuição. Mas eu acredito que o nosso sindicalismo ainda vai se fortalecer demais, porque é nesse momento de remédio amargo é que eles vão conseguir se reinventar, vão conseguir implementar um novo modelo por eles mesmos, né? E, quem sabe, por eles mesmos, fazerem uma reforma sindical de pluralidade sindical, entrando no mundo democrático, como é o mundo inteiro, ou seja, fazendo como o mundo faz. Né? Sônia, a tua xará, Sônia Oliveira, está dizendo que estudou pelo professor Amauri, perguntando se tu é filha dele. Sim, a Sônia é filha do professor Amauri. Tem uma Sônia Oliveira perguntando aqui. Ah, Sônia, tudo bem, Sônia? Minha xará. Xará. Minha xará. Então... Mas não segue, desculpa, eu tinha te interrompido, que vão entrando aí, fazendo os comentários, claro. A gente tem que como falar. O Jobim, tudo bem, Jobim? Está aí conosco. O Sandro também está aí. O Sandro. Oi, Sandro, tudo bom? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, põe aí, né, Gilberto? Põe aí que a gente lê. Estamos nos encaminhando para os 10 minutos finais. Põe uma pergunta. Ô, Gilberto, tem uma outra questão que eu estava vendo outro dia, a respeito, inclusive, dessa atuação dos sindicatos na pandemia. Né? São questões jurídicas, mas são questões importantes. Claro que os sindicatos, alguns deles, têm feito acordos coletivos, inclusive de suspensão de contrato, redução de jornada e salário, eles estão de acordo com tudo isso. É muito positivo. Né? E eles conseguem fazer a contrapartida. Então, tem acordos coletivos de suspensão de contrato, em contrapartida, manutenção de benefícios, né? Como vale alimentação, alguns vão ter até o transporte, apesar de não precisar, mas como uma ajuda, né? Então, o seguro-saúde, então, fazendo uma contrapartida aí, nesse aspecto é positiva a atuação dos sindicatos, né? E tem sindicatos, inclusive, que surpreendeu porque fizeram um termo aditivo nas convenções coletivas, e aí vem o problema jurídico, porque fizeram um termo aditivo sem assembleia, Gilberto. Eu nem sei como é que você acha disso, mas sem assembleia. Os próprios diretores dos sindicatos fizeram o termo aditivo na convenção coletiva, implementando uma série de regras para a pandemia, inclusive autorizando suspensão, redução, enfim, de salário. Isso, em primeiro lugar, deve ir contra o próprio regimento do sindicato, interno, o estatuto do sindicato, né? E fizeram sem assembleia.
Aí vem a questão, é válido esse termo aditivo sem assembleia sindical? Qual que é a alegação do sindicato? A alegação do sindicato é que, como nós estávamos no momento de pandemia sem condições de ter uma assembleia especificamente, eles poderiam tomar essa iniciativa por terem sido eleitos. Então, são dirigentes eleitos. Se são dirigentes eleitos, eles foram autorizados também a trabalhar em nome daquela categoria, né? Então, eles acham que eles juridicamente estão no direito de fazer isso. Mas já tem decisões liminares da Justiça do Trabalho dizendo que não, porque feriu um aspecto formal a respeito do procedimento. Né? Do procedimento, porque me parece que isso é uma questão vedada, em geral, é uma questão vedada pelo Estatuto, né? Exatamente. Então, mas fizeram, entendeu? Mesmo assim. E aí a questão foi parar... Podem ter mudado o Estatuto na calada da noite também. Isso, né? Exatamente. Também, se você autoriza, né, dizendo, não, pode porque é pandemia, é exceção e tal, quer dizer, às vezes isso abre um precedente muito complicado, né? Não dá. Não dá, não. E aí acabou que não foi possível aceitar. Mas existem também essas iniciativas, né, por parte dos sindicatos, no sentido de tentar fazer o termo aditivo sem necessidade de assembleia, né? E tem alguns acordos que vão além, por exemplo, estabeleceram o prazo de suspensão de contrato maior do que o que está na lei, né? Na Lei 14.020. 14.020. Com prazo de 1 ano e meio, né? Ou seja, que supera até os 120 dias de hoje, né? Então, é possível que o sindicato faça isso? Ou seja, ele amplie esse prazo de suspensão de contrato de trabalho? Eu falo, é para isso que serve o sindicato, justamente para negociar de acordo com a necessidade do setor. Se o setor pede essa iniciativa, né, ou seja, que esse prazo seja estendido, eu acho perfeitamente viável, né, e válida esse tipo de cláusula, né, porque é eles que estão negociando ali na base. Né? A Lei 14.020 fala na questão setorial, né? Dá para ter uma interpretação ali ampliativa. Sim, né? Sim. Dá para ter ampliativa, e também nós temos a questão do negociado sobre o legislado, mas também a Lei 14.020, ela não desautoriza esse tipo de iniciativa, na minha opinião, não sei o que você acha, né? Não, ela não desautoriza. Nós podemos interpretar dessa forma. E aí tu vai dar exatamente uma liberdade maior para o sindicato negociar com o seu setor naquele momento histórico onde há necessidade. Amanhã ou depois a coisa muda e volta a uma condição melhor, né? Exatamente. Então, existem várias cláusulas assim, né? Inclusive dividindo férias, valor de férias, né? Possibilitando a empresa, né, fazer um parcelamento das férias, do valor a ser pago, de um terço. O valor a ser pago do terço. Isso. Ou então o pagamento do terço depois da volta das férias e não antes, né? Então, tem muitos detalhes que os sindicatos podem e devem trabalhar com relação à questão do momento da pandemia. A própria dobra das férias, né? Tem cláusulas que retira a dobra das férias também, né? Nesse momento de pandemia, para não pagar agora esse momento. Autoriza a contratação de terceirizados também no lugar daqueles que estão em isolamento, né? Que estão dentro do risco, né? Os idosos, por exemplo. Então, há várias cláusulas aí bastante interessantes. E, inclusive, tem uma cláusula que ela permite que essas medidas todas que eram da medida da MP 936, hoje da lei, podem ser implementadas pela empresa unilateralmente, sem acordo, seja individual, entendeu?
tem cláusula nesse sentido também. Sim. Né? Que é interessante. Né? É um caminho novo do direito do trabalho, né? É uma situação nova, né? Nós falávamos na live lá de junho que o direito do trabalho está se modificando e vai ser um outro direito do trabalho, independentemente da questão da pandemia, com essa valorização do direito coletivo do trabalho cada vez mais, né? Sim, sim, exatamente. Então, é interessante a atuação dos sindicatos, então eles têm um campo enorme para atuação, né? E buscar receitas e de outras formas, de uma prestação de serviços. Tem que virar uma empresa, não é verdade? Exatamente, novo papel do sindicato. Outro papel do sindicato. Inclusive, a Lei 14.020, ela fala também, legaliza, né, o uso da informática, de meios telemáticos, não é? Então, possibilita o sindicato. Aliás, o sindicato 4.0, na verdade, né? Um novo momento do sindicato. As próprias assembleias, de forma virtual, mesmo para além, depois do tempo de pandemia, convocações dessa forma. Né? Exatamente. Isso faz parte do novo papel do sindicato. Novo papel do sindicato. Então, o novo papel do sindicato, qual que é? Qual que é o desafio do sindicato hoje? É ele também se valer dessas medidas, né, telemáticas, de informática, para fazer a sua atuação. Não precisa, às vezes, nem de prédio, nem de sala. Eles podem trabalhar virtualmente, né, fazer reuniões telepresenciais, convocação, enfim, usar desses meios para poder fazer a sua atividade. Né? Importa efetividade, representatividade, seriedade. Né? O sindicato, como a gente disse, para ser digno desse nome, ele tem que pensar numa outra expressão que o professor Amaury nos ensinava muito, no interesse coletivo, né, Sônia? No interesse coletivo, exatamente. Atuar no interesse coletivo e no interesse dos trabalhadores, efetivamente. Né? Exatamente. E não nos seus próprios interesses. Né? Ou seja, só da contribuição, só da receita. Não, eles têm que prestar o serviço para poder ter o retorno. Né? Então, é isso que é uma mudança de mentalidade do sindicalismo brasileiro, essa que é a verdade. Né? A ultratividade, por exemplo, das normas, que a reforma de 2017 acabou com a ultratividade. Acabou. E agora, na 14.020, foi vetada, né? Foi vetada? Então, era isso que eu queria colocar, porque ela foi vetada na 14.020 e com razão. Entendeu? A ultratividade, defendida por muitos sindicalistas, não faz sentido. O objetivo da negociação coletiva, do acordo da convenção coletiva, é justamente as mudanças sazonais. As coisas a ultratividade acaba com a negociação coletiva. Claro, exatamente. Ela acaba que é com a outro esteio. É um outro esteio da liberdade sindical. Olha que situação que era o nosso modelo, porque eu acho que nós já estamos em processo de mudança. Sônia, vamos esgotar o tempo, falta 1 minuto aqui. Agora que eu olhei aqui para cima, a gente vai conversando e não se dá conta. Dá um abraço aí nos confrades todos, mas é muita coisa para conversar e a gente, como disse, apaixonado pelo tema, a gente não para, né? Eu vou pedir, então, só que tu faça uma despedida do pessoal aí, o nosso confrade Carlos Alberto Reis de Paulo, ministro, o Sandro, o pessoal todo, o Lauro, que sempre nos acompanha. Vou pedir para te fazer uma despedida. Eu queria mandar um abraço a todos os confrades que estão aqui junto com a gente, né? Agradecer ao Gilberto pelo convite, porque eu acho que é um tema que nós temos que debater mais, que é um tema que ainda nós não conseguimos mais vezes, inclusive a questão da reforma, propostas de reforma e tudo mais. E